Estou muito feliz por estarmos novamente em nosso Pense e Viva. No nosso Pense e Viva hoje, nós vamos falar de um assunto que ele parece ser incomum, mas ele é muito comum. Como administrar a angústia. Este é o tema que eu quero compartilhar com você. Angústia é um sentimento de alta tristeza. Traz uma reação um tanto depressiva, movida por uma ansiedade, como se a esperança estivesse terminada, ou estivesse terminando, como se a fé estivesse se esgotando. Eu estou falando do nível alto da angústia, porque a angústia, ela na verdade é uma tristeza, e ela tem níveis que podem levar à depressão, pode levar até a um estágio muito sério psicossomático que ocasione um problema orgânico, gerando a gravidade da síndrome de pânico. Agora, a pergunta é: angústia é algo monstruoso? É algo que acontece só com algumas poucas pessoas? Não. Todos os seres viventes, depois da queda, depois do pecado de Adão e Eva, tiveram problemas de angústia. Porque depois do pecado, então houve abertura para todos os sentimentos que vêm por influência natural daquilo que foi cometido como consequência e que vem como influência sobrenatural maligna para ampliar a dor. A questão aqui não é o estado de angústia. Jesus, ele teve seus momentos angustiantes. A Bíblia apresenta isso nos evangelhos. Ele teve vários momentos de angústias. Como resolver o problema da angústia? Primeiro precisa entender que se você não se posicionar para administrar essa angústia, ela pode complicar-se muito mais e te levar a um caos muito maior psicológico e, consequentemente, orgânico. Porque mais de 90% das doenças físicas e orgânicas são causadas pelos problemas psicossomáticos ou problemas psicológicos. Como resolver isto? Como você pode trabalhar nisso? Você tem que primeiro se posicionar. Isso é muito importante. Você tem que se posicionar. Você não pode se entregar. A facilidade de se entregar é muito grande por causa da dor que você sente dentro do seu interior, que dá vontade de chorar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade às vezes de sumir, e alguns dá vontade até de se suicidar, dependendo do nível que a angústia vem ao seu encontro. A angústia, ela acontece por decepções, por perdas, por lutos. Agora é interessante você pensar também que dentro desse aspecto de lutas da vida, que todo mundo tem, todo ser humano vai ter as suas pelejas, suas lutas, seus problemas, suas dificuldades, todos têm. Então é importante você pensar que às vezes você faz parte daquele grupo que quando os problemas vêm, quando as lutas se levantam, você consegue superar, você consegue resolver os problemas, você consegue vencer lutando e você parte para dentro e você faz o seu melhor.
E depois, quando aquela nuvem passa, quando aquela onda desce, você começa a ter reações daquela ação, que aparentemente você parecia estar tão forte. Muitas pessoas sofrem de angústia em virtude de problemas resolvidos. Aí que você começa a reagir em cima daquilo. Como você deve trabalhar em cima disso? Primeiro, você deve ter consciência de que a sua vida depende exclusivamente de você. Você precisa se posicionar. Segundo, a Bíblia diz em 1 Pedro mesmo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, lançando sobre ele toda a sua angústia, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. É o que a Bíblia diz. Então a primeira coisa que você deve fazer é isso. Esses dias mesmo, agora há pouco, eu acordei, eu tive não acordei muito bem no meu psicológico. Eu ainda recebi alguma notícia que foi desagradável, na parte da manhã, piorou o meu estado. E eu comecei a ficar muito angustiado. E eu sabia que aquela angústia estava me deixando descontrolado, estava movendo meus nervos, eu estava ficando nervoso. Então eu tive que fazer o quê? Me posicionar. A primeira posição que eu fiz foi me organizar e daquele dia para o outro dia, eu já fiz um propósito com Deus, vou jejuar. Eu comecei a botar hinos bem altos para que eu pudesse ouvir, eu repreendia, saia de mim toda angústia, saia de mim toda a voz de desgraça, de sentimento de desvalorização, de sentimento de inconstância, de sentimento de fracasso. Eu comecei a me posicionar e me organizei. Fiz um propósito de oração, de jejum no outro dia. Ah, sim, eu tive que jejuar. E então me coloquei diante de Deus. Eu busquei Ele, busquei a sua presença, falei com o Espírito Santo. Falei com o Espírito Santo porque Ele é meu amigo, meu consolador. Ele disse: Espírito Santo, tira isso de mim, me ajude a vencer. Olha, é importante você ouvir isso. No dia anterior, eu falei com Ele, mas Ele não fez nada. Eu passei praticamente o dia todo, a noite, até antes da hora de eu dormir, até na hora de eu dormir eu estava com dificuldade, e eu estava orando, estava repreendendo, e Deus estava me observando. Mas no outro dia eu entrei com um propósito de jejum e oração, li a palavra, porque está escrito que eu deveria lançar sobre ele, então eu fiquei lançando sobre ele. E no final daquela proposta, pela manhã, logo na hora, quando eu entreguei meu propósito, pós o almoço, eu percebi o shalom de Deus, a graça de Deus, e o abraço do Espírito Santo vindo sobre a minha vida. Foi maravilhoso, muito maravilhoso. E eu estou muito feliz por isso. Então vamos lá. Primeiro, você precisa se posicionar. Porque se você não se posiciona, nem Deus pode te livrar. Guarde isso. Muitas pessoas estão na igreja e estão perguntando: por que Deus não resolve meu problema? Porque Deus resolve o seu problema através de você. Então você tem que se posicionar. Segundo, Deus resolve o seu problema quando você se consagra, você ora e você pede ajuda dele, ajuda do Espírito Santo. Terceiro e última forma de você vencer a angústia: procure pensar em coisas boas. Procure tirar sua cabeça daquilo que está trazendo angústia e fuja disso, faça todo o esforço, pede ajuda a Deus, mas saia daquilo. Todo mundo tem um hobby, todo mundo tem alguma coisa que gosta de fazer. Eu gosto muito de arte. Eu sou um artista nato em todas as áreas artísticas, mas tem umas que para mim ela é mais prioritária. Então, eu vou
desabafar as minhas reações emocionais, realizando coisas que eu gosto. Todo mundo tem alguma coisa que gosta, tem gente que gosta de planta, então vai procurar comprar planta, vai plantar, vai cultivar. Tem gente que gosta de cozinhar, então cria um tipo de comida diferente. Tem gente que gosta de sair, passear. Ah, mas estamos em um período complexo. É complexo, mas você não está proibido de passear. Talvez você não possa passear em passeios volumosos, mais longínquos, mas você pode fazer passeios próximos, porque quem gosta e se realiza em passear, só de sair da sua casa e ir até uma pracinha e voltar, já se sente melhor. Eu, particularmente, tenho uma outra área, falando de passeio, que eu gosto, é quando eu vou para um lugar serrano, que tenha bastante árvore, as serras, aquele ar gostoso, as montanhas, eu gosto muito também. Então, o terceiro posicionamento que você deve tomar é que você deve buscar essas alternativas, pensar em coisas boas, ouvir bastante músicas, louvores bonitos, procurar fazer alguma coisa que está vinculada ao seu hobby, alguma coisa que você se sinta bem, procurar estar com pessoas que te satisfaçam, que você se sinta feliz. Não adianta ficar enclausulada dentro do quarto, não adianta ficar andando pela rua e mastigando a angústia. Você tem que lutar contra a angústia. Se você não lutar, vai ter problema. Jesus teve angústia. Jesus teve um momento que foi angústia no nível altíssimo, quando ele estava no Getsemane. Tão grande foi a angústia dele, que a Bíblia diz que os seus poros, devido ao alto nível de ansiedade, as veias estouraram, e os poros se abriram e ele começou a sangrar. É o que a Bíblia diz, pelo nível de angústia. Então é importante que você entenda que Jesus também passou por isso. Quando Jesus também sofreu a tentação, no capítulo 4 de Lucas, no final ele estava angustiado, porque o jejum nos deixa angustiados. 40 dias sem comer nada, tentado pelo capeta, mas a Bíblia diz que os anjos o serviram, porque os anjos também têm um trabalho de cuidado, de consolo para conosco. Então peça ajuda do Espírito Santo, peça ajuda dos anjos, mas se posicione, e você vai ver que esta fase, ela não demora. O que leva a angústia a demorar é você alimentar ela de uma forma negativa. E é isso que o diabo quer. E para concluir, que é um detalhe importante, às vezes você fez a obra de Deus, você ajudou pessoas a se converterem, se firmar na fé, você tem desenvolvido um trabalho de excelência para Deus, resgatando pessoas, curando pessoas, salvando pessoas, queridos, ajudando na obra, sendo um excelente pastor, excelente pastora, um excelente ajudador de pastores e de liderança. Você tem sido um carro-chefe, um carro forte de Deus. O diabo vai vir contra você, chama-se contra-ataque, porque todas as vezes que você está fazendo a obra de Deus, é como se tivesse dado um salto assim, metido o pé na porta do inferno, não no inferno eterno, no inferno terreno, lugar infernal, lugar de tormento, onde desenvolve o campo de concentração da força armada de Satanás, como você metesse o pé para detoná-lo. Ora, a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Claro, não vai prevalecer, mas vai vir. Ele não disse que não vai te atacar, ele disse que não vai prevalecer. Então é uma outra situação que o diabo também tem usado muito, chamado contra-ataque. Então você, meu irmão e minha irmã, que tem se dedicado à obra de Deus, você vai sofrer contra-ataque. Razão número 2, no contra-ataque, o seu posicionamento deve ser muito mais definido, mais forte e repreendedor. Você tem que dizer: Satanás, eu sei que é você e eu não aceito esse peso angustiante na minha vida.
Porque nem sempre são problemas que você está sofrendo ou problemas que você sofreu. Às vezes, no que tange a sua vida cristã, é um problema de contra-ataque. Você não ouviu, de uns 3 anos para cá, quantos pastores e missionários e cantores e cantoras se suicidaram? Por que fizeram isso? Porque esqueceram que o diabo vai contra-atacar. Então precisa se posicionar. Então o que você precisa entender é que Deus não quer que você continue angustiado. Nesse nível de angústia, não. Eu vou falar um dia sobre a angústia dos céus. Não essa angústia da terra psicossomática, muito menos a angústia movida por Satanás. Negativo. Essa você pode mandar embora. Essa você pode resistir. Essa você pode se posicionar. Essa você pode buscar alternativa com situações e circunstâncias favoráveis. Que Deus te abençoe. Eu vou orar por você. Se você estiver com algum problema de angústia, de ansiedade, esse é um momento bom para Deus tratar do seu coração. E se você não tiver, você pode indicar esse vídeo para ajudar as pessoas que estão vivendo isso. Porque hoje centenas e centenas, talvez milhares de pessoas estão vivendo esse... Eu estou falando da igreja, vivendo esse problema que é comum, mas pode se tornar incomum. Vou orar por sua vida. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos nós, mais uma vez, e dessa vez falando sobre angústia, que gera ansiedade e tantos outros problemas complexos no coração de tantas pessoas. Talvez esse irmão e essa irmã que esteja me ouvindo não estejam com problema, mas podem ser um canal para ajudar outros que eles conheçam em sua família, talvez mesmo não sendo um cristão ou alguma outra pessoa da igreja, ou talvez esse irmão e essa irmã seja exatamente a pessoa que está sofrendo essa terrível angústia em seu coração. E eu oro com eles agora e ordeno em nome de Jesus, que é o amado Consolador, Espírito Santo, que toda essa angústia saia agora no nome de Jesus. Abrace esse irmão, ó Espírito Santo, essa irmã, e encha-o do shalom, encha de gozo, de graça, porque é isso que o Senhor fez comigo e tem feito tantas vezes quando a angústia bate na porta dos meus sentimentos. E é isso que tu quer fazer com esse irmão. E eu declaro esse irmão e essa irmã livre debaixo de um shalom maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Não esqueça de dar o seu link. Se não se inscreveu, se inscreva. E se inscreveu nesse canal, você pode encaminhar isso para que outras pessoas se inscrevam. Deus te abençoe ricamente.